Boa noite a todos. Hoje cheguei todo empolgado na secretaria. Poxa, chegou a camisa, que bom, né? E tem para mim GG? Olha, até tem, mas a gente normalmente gosta de pregar com a camisa do evento, né? Só que Baby Look, mesmo GG, não ia ficar muito, com um monte de florzinha aqui, né? Então, gente, para mim foi uma alegria muito grande de ter recebido esse convite de compartilhar a palavra nesse momento tão especial, 18 anos desse ministério maravilhoso que eu vi iniciar lá na sede antiga, no início da história da igreja. E, na verdade, eu fiquei até grato e ao mesmo tempo surpreso com o convite, porque normalmente você não convida para falar num evento de mães, de Débora, sobre educação, alguém que está no meio do furacão, alguém que está no olho do furacão, alguém que está no meio da fornalha, desse momento de filho pequeno. Normalmente você pega assim, ou alguém que nunca teve filho, aí sabe tudo sobre criação de filhos, né? Ou então você chama alguém que já teve filho há tanto tempo que já não lembra mais de como é, e sabe, então é mais fácil sistematizar. Então, eu agradeço esse passo de fé da Fatinha, das irmãs do Desperta Débora, de me convidar, e na verdade eu não sou um especialista no assunto, vou muito mais compartilhar as experiências e algumas experiências que eu tenho tido e a visão que a palavra de Deus tem me ensinado a ter em relação aos meus próprios filhos nesse momento, né? Alguns de vocês talvez não saibam, mas eu tenho uma filha de 9, que faz 10 anos esse ano, e um filho de 5, que está fazendo 6 esse ano, e eu queria compartilhar um pouco disso e um pouco também da palavra de Deus com vocês. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 5, mas antes ainda de ler, queria só que você deixasse aberta a sua Bíblia. Eu queria falar um pouco exatamente sobre essa minha experiência até a gente chegar lá na leitura do texto. Abre a sua Bíblia aí, e a gente vai fazer uma oração, em seguida eu vou falar um pouco sobre isso. Deuteronômio capítulo 6. Vamos orar? Achou aí? Senhor bendito, obrigado por essa noite de festa na Tua presença, Senhor, porque na verdade o que fazemos aqui essa noite é agradecer a Tua boa mão estendida sobre esta igreja, sobre os filhinhos que cresceram nesta igreja, aprendendo a Tua palavra. Senhor, gratidão ao Senhor pelas mães e pais que o Senhor levantou nesses 18 anos de história do Desperta Débora aqui, para serem intercessores, cujos filhos foram marcados pela fé dos seus pais, das suas mães zelosas. E queremos te pedir que esta noite o Senhor venha se mover em nosso meio, nos inspirar a exercer uma paternidade, uma maternidade ainda mais permeada pelos valores da Tua palavra, ainda mais impulsionada pelo zelo que temos pela Tua palavra, pela alegria que temos em poder ser pais que conhecem a sabedoria dos Teus pensamentos e transmitir esses pensamentos para os nossos filhos. Dirige esse momento, dirige os nossos corações e vem, Senhor, abençoar e edificar as nossas vidas através da Tua palavra, em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, na verdade, 10 anos atrás aproximadamente, eu e Monique já estávamos, havia 3 para 4 anos casados, e a gente, mais ou menos com as finanças ali organizadas, com bastante tempo para namorar, não é? Nosso tempo era nosso. A gente tinha ali planos, projetos, mas ao mesmo tempo, a gente sente que mesmo com o ministério indo bem, mesmo com algumas questões indo bem, a gente falou, está faltando alguma coisa nessa casa. Está só a gente aqui, esse apartamento de 2 quartos, de 60 metros quadrados, está gigante para a gente, né? Está faltando gente nesse cômodo aí do lado. E aí vamos então dar esse próximo passo que se espera de um casal que quer obedecer ao mandato do Senhor, multipliquem-se e encham a terra, né? A gente não queria encher a terra, mas pelo menos o nosso apartamento, né? E aí, irmãos, a gente se lançou nessa empreitada e a gente, do alto dos nossos 30 anos de idade, falou, a gente está preparado, né? Eu já era pastor, já tinha lido vários livros sobre o assunto, já tinha ouvido muita palestra sobre o assunto, não é? Então eu era especialista, isso no meu imaginário, né? E aí vieram os filhos e com os filhos, na verdade, foi-se embora pelo menos 1/3 da nossa renda familiar, do nosso conforto, dos nossos projetos, das nossas ideias.
Foi-se embora 90% do tempo que a gente tinha para namorar. Foi-se embora, gente, 100% dos nossos nervos. Muita coisa mudou e ficou de cabeça para baixo. E eu conversando certa vez com um pastor de uma outra igreja, ele falou assim: mas Jonas, é assim mesmo, filho é caos. Eu fiquei chocado com aquilo. Como assim filho é caos? Filho não é caos, filho é bênção. Que palavra é essa desse pastor amigo, né? O que ele quer dizer com isso? Hoje eu entendo que ele não está dizendo que é uma coisa ruim, ele está dizendo que transtorna mesmo. Só que esse transtorno não é uma coisa necessariamente ruim, não. Esse transtorno, na verdade, ele nos convida a uma missão. Quando é que existe missão? Quando existe caos, quando existe uma demanda, quando existe o problema, aí a missão se levanta. Para que existe Desperta Débora? Porque há uma missão em andamento, há uma necessidade, há uma carência, há filhos pecadores nascendo de pais pecadores, gerando desarmonias nos lares, que precisam conhecer a redenção que há em Jesus, e a proposta do Evangelho de corrigir os caminhos, ou melhor, os descaminhos que o pecado traz para nós, os nossos desequilíbrios. De modo que hoje eu entendo, filho é caos, mas é desse caos que brota essa missão tão nobre e maravilhosa que é ser pai e ser mãe, amém? E aí, irmãos queridos, toda missão tem o seu preço, não é verdade? E essa missão da paternidade é uma missão de autonegação por excelência. Eu tive uma conversão muito radical no final da minha adolescência, e aquela coisa de negar a si mesmo, eu preciso matar o pecado no meu coração e viver para Deus e para a glória de Deus. E aí no meu coração eu já tinha aprendido muito, ou quase tudo, sobre esse negócio de negar a si mesmo. E aí casei, não, beleza, sei muito sobre negar a mim mesmo, eu sou alguém que abriu mão de muitos prazeres e muitas coisas no mundo. Mas aí quando eu comecei a exercer a paternidade, eu entrei numa dimensão um pouco mais profunda do que é esse negócio de negar a si mesmo, não é? Há um desafio muito grande, mas agora partindo desse realismo, eu não comecei com romantismo, eu comecei com realismo, né? Agora eu vou entrar um pouco no romantismo. Os filhos, segundo o Salmo 127:3, são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, amém? Dá vontade de perguntar, Senhor, recompensa por quê? Eu não fiz nada para merecer essa bênção maravilhosa. Primeiro porque eles trazem para a gente uma satisfação que nada mais traz e que não tem explicação nenhuma. Como é que esses que acabaram com o meu tempo de namoro, pelo menos reduziram drasticamente, como é que esses que estão lá comendo uma boa parte da minha renda, tirando, vamos dizer assim, um certo conforto, se eu vivesse só para mim mesmo, como é que esses estão entrando para trazer essa satisfação inigualável? Isso é algo de fato inexplicável da parte de Deus. Coisa maravilhosa, a experiência que eu tenho todo dia quando eu espero meus filhos acordarem, eles acordam e vêm fazer chamego. É bom de manhã, eu gosto muito de manhã, porque de manhã a poeira está sentada, todo mundo dormiu, todo mundo descansou, os nervos estão ali quietinhos, né? Aí eles vêm, aquela coisa gostosa, dá vontade de apertar eles dois de manhã, de amor, de prazer. É uma coisa inexplicável que se renova todo dia. Filho é um negócio tão apaixonante, tão tremendamente apaixonante, que muitos casamentos são prejudicados por esse amor, zelo e paixão que os pais começam a nutrir muitas vezes pelos filhos e acabam canalizando toda a afetividade para os filhos e para a criação dos filhos e deixam de nutrir a relação conjugal. Isso é muito perigoso até, mas eu estou destacando aqui como isso é bom. Em segundo lugar, filhos demandam de nós crescimento. Há uma citação que corre no Facebook de um pastor presbiteriano num congresso da Fiel, chamado Fernando de Almeida, que essa frase eu achei muito marcante. Ele diz: no processo de educar os filhos, os pais também são educados. Isso é uma verdade maravilhosa. Eu me vejo desafiado na minha educação como cidadão, como ser humano, como pai, como cristão, fundamentalmente, o tempo inteiro. Porque eles, sem dúvida nenhuma, nos desafiam. Esse equilíbrio que eu não tenho por natureza, eu descubro a partir do tratamento de Deus nesse processo de paternidade. E aprendo também, claro, a negar a mim mesmo, ser menos egoísta, mais altruísta. Filhos também despertam em nós os melhores sentimentos que um ser humano pode ter um pelo outro, inexplicavelmente.
Eu olho, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Lá em casa a gente tinha muitas fotos quando a gente era criança, de quando a gente era pequeno. Aí meus filhos também têm fotos deles bebês. E eu pego aqueles álbuns deles bebês e chega a dar uma coisa ruim. Sabe aquele sentimento de perda? Aquela coisa assim, gente, acabou, não tem mais. Mesmo que eu tenha outro bebê, esses bebês aqui já não existem mais. A fase passou. E eu nem posso dizer que não aproveitei, que eu aproveitei bem, curti bem aquelas fases, mas talvez até por isso, esse sentimento estranho. Essa segunda-feira fui com o Monique assistir o Casamento Grego 2, um filme muito divertido, muito legal, muito inteligente. Teve o primeiro 17 anos atrás, e agora a filha dele está com 17 anos, com o desafio de ir para uma universidade e começar a vida adulta, né? Só que ela passa para uma universidade perto e para uma outra longe. E aí, o drama ali e aí, filha, você vai escolher para onde? Os pais apavorados, meu Deus, escolhe para perto, por favor. Aí ela escolhe ir para longe. Aí aquele ovo aqui na minha garganta, né? Meu Deus do céu, minha filha está com 9 anos, já estou começando a vontade de chorar, de saber que ela um dia vai sair da gaiola e vai seguir o rumo dela. Irmãos, esses sentimentos, esses afetos naturais são maravilhosos. Eles mostram como Deus tem algo especial reservado para nós no exercício da nossa paternidade e da nossa maternidade, não é? E agora, irmãos queridos, por outro lado, a gente vê também hoje, fazendo aqui um apanhado do contexto que a gente vive, um contexto, uma conjuntura econômica e social, que algum tempo atrás era assim, não, o pai é o provedor, e a mãe, se quiser dar um pouco mais de conforto, se realizar na carreira, ela pode trabalhar e trazer um pouco mais de conforto para a família, para poder, enfim, ter um recurso. Mas hoje não está assim. A maior parte dos casais, muitas vezes, ambos precisam trabalhar para o básico, porque há uma demanda que não tem como ser suprida, muitas vezes, por uma fonte só de renda. E muitas vezes a educação tem sido terceirizada, e mais grave ainda, a educação cristã dos nossos filhos, porque a nossa cultura admite essa terceirização, essa transferência de responsabilidade. Não, lá na igreja a educação dos meus filhos está por conta do Oceânica Kids, eu confio neles. Não, a educação dos meus filhos como cidadãos eu confio ao colégio, quando na verdade a Bíblia não dá base para a gente acreditar nisso, para a gente pensar nisso dessa forma. A gente, por causa dessa demanda socioeconômica, não tem energia. Certa vez eu ouvi a Gláucia Medeiros falando sobre educação de filhos, ela disse, olha, educação de filhos não combina com cansaço. Então, se você está sempre cansado, sempre justificando a sua omissão como pai ou como mãe, porque você está cansado, tem alguma coisa que você tem que rever aí. A gente não tem dinheiro para tantos gastos, a gente não tem energia, não tem força, e a gente como cristão se desespera, porque a palavra de Deus coloca sobre nós um senso de missão, que a gente precisa sem dúvida nenhuma ser diferenciado de tudo isso que se tornou comum e normal no mundo. Vamos ler então, esses pingos nos is que esse texto coloca para a gente. Deuteronômio 6, verso 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração, estejam em seu coração, perdão. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Só até aqui. Há muitas teorias sobre educação de filhos hoje, muitas linhas de pensamento e muitas contraditórias, e às vezes dentro de uma mesma ciência tem linhas e vertentes totalmente contraditórias. Mas aqui a gente vê a palavra de Deus dar alguns conselhos muito simples e muito sábios para a gente conduzir a educação dos nossos filhos. Primeiro conselho que ele dá é o seguinte, gente: nossos filhos vão se apaixonar pelo Jesus que eles virem em nossa vida. Eles vão se apaixonar
por Deus quando eles virem Deus em nós. Onde é que o texto está dizendo isso? Interessante que quando Deus vai falar sobre educação de filhos, primeiro ele diz assim: olha, você tem que amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Você precisa amá-lo com toda a sua alma, com toda a sua força, fazer tudo o que eu ordeno, você primeiro. Antes de o Senhor nos ensinar a ter filhos, Ele quer nos ensinar a ser filhos. Antes de o Senhor fazer uma obra na vida do seu filho através de você, Ele quer fazer uma obra em você, é isso que Ele está falando. O Senhor quer que a gente se apaixone por Ele de tal forma que os desdobramentos dessa paixão, desse amor e desse zelo por Ele, pela palavra dEle, seja que nossos filhos recebam essa bênção ali pelo próprio exemplo que a gente der. Sabem por quê? A missão de educar filhos cristãos começa quando buscamos amar a Deus de todo o coração. Não começa quando você disciplina, começa quando você busca se reconciliar com Deus. Você não vai ensinar algo que você não vive. E muitas vezes a gente projeta sobre os nossos filhos uma expectativa de que eles venham a ser aquilo que nós idealizamos como melhor, mas que não é aquilo que nós temos buscado viver no nosso dia a dia. Albert Schweitzer falou aquela frase que ficou famosa, né? O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. E isso é verdade. Biblicamente, Paulo diz assim, Filipenses 4:9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em quem? Em mim. Ou seja, ensinem, ponham em prática tudo que vocês viram em mim. Eu ensinei a vocês, só que eu vivi isso. Vocês viram como funciona o Evangelho na minha vida, na minha presença no meio de vocês. E é esse Evangelho que nossos filhos vão seguir. E é essa Bíblia que eles estão lendo. Essa é uma advertência dura, uma advertência gritante. E Paulo ainda afirma, veja se você teria condições de dizer isso para os seus filhos: tornem-se meus imitadores, meus filhos, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhem para mim, vejam como eu levo a sério esse Evangelho. Vejam como eu levo a sério a missão, a igreja, o reino de Deus, o serviço do reino de Deus. Vejam como eu erro tanto, mas ao mesmo tempo eu estou numa luta sincera por acertar. Isso, irmãos, é o que os nossos filhos vão ver em nós. Eles não vão ver nunca a perfeição. Eu lembro que quando a gente era criança, eu tenho muitas memórias boas da nossa infância. Efraim está aí, que viveu grande parte dessas memórias comigo, né? E duas memórias que são muito fortes no meu coração é a do meu pai entrando no quarto de noite, impondo as mãos sobre as nossas cabeças, 5 cabeças, né? E orando por nós. Poxa, esse pai é um pai perfeito, um pai ideal, um pai comum, um pai com todas as lutas que qualquer pai enfrenta. Outra memória que eu tenho muito forte também é da minha mãe citando versículos bíblicos, recorrentemente, no dia a dia, citando, andando pelo caminho, na mesa ali, citando versículos bíblicos, citando provérbios. Uma mãe que teve grandes falhas, teve grandes dificuldades com uma série de coisas, mas que marcou a minha vida, a nossa vida, com essa característica. Irmãos, essa missão que está diante de nós não é nada fácil. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook que dizia o seguinte, essa postagem corre por aí, né? Uma irmã aqui da igreja postou o seguinte: a mãe perfeita não grita, não se desespera, não perde a calma, sobretudo ela não existe. Então é uma postagem bem humorada, mas na verdade ela traz uma realidade muito grande. A gente, irmãos, às vezes coloca uma expectativa de uma coisa que a gente não tem conseguido viver, e muitas vezes o Senhor quer consolar o nosso coração, consolar a nossa alma, dizendo para nós que Ele conhece a gente. Eu gosto muito desse Salmo 103, verso 13, ele diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados
lembra-se de que somos pó. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor sabe o que você está enfermo. O caos se estabeleceu, está aí o pecado. Mas existe redenção, existe conserto. O Senhor sabe de quem nós somos formados, e do mesmo jeito que Ele exerce essa paternidade sobre nós, Ele sabe que nós somos pó, e que nós também vamos falhar na nossa jornada, e Ele é misericordioso. Então, não espere, Deus não espera de você perfeição, não procure bancar o perfeito, nem acreditar que a grama do vizinho é mais verde, que aquela família lá da igreja, você viu como é que eles são? Você viu como é que os filhos do fulano se comportam? Você viu que garoto exemplar? Mas o meu filho não é assim. Não acredite nisso. Não acredite que a luta do outro é mais leve, mais fácil do que a sua. A nossa luta é igual. Matéria humana é a mesma. Os mesmos pecados, as mesmas inclinações, o mesmo egoísmo, as mesmas lutas da paternidade estão assolando todos os lares, mas elas encontram consolo, força, sabedoria em Deus e na palavra dele. Amém? Segundo ponto aqui, irmãos, devemos ser incansáveis na missão de pastorear nossos filhos. Verso 7, ele diz assim: ensine-as com persistência, ensine as leis, essas palavras, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe, essa vivência que naturalmente você ama tanto o Senhor e transpira o Evangelho, que você aplica ele o tempo todo a sua vida, e o seu filho está vendo esse teu esforço por aplicar o Evangelho o tempo todo na sua vida. E a gente, irmãos, vive numa cultura, sempre ouvi o pastor Henrique falar isso, hoje eu vejo na prática, com meus filhos também, uma cultura que pressiona nossos filhos de todos os lados, não é? Todo mundo tem direito de pressionar os nossos filhos, de cobrar deles, de exigir que eles se enquadrem em certos formatos. Mas muitos pais ficam acuados, como se eles não fossem aqueles que mais direito têm de pressionar e de cobrar. De modo, irmãos, que o texto está falando é exatamente isso. Ah, seu filho acha chato, não interessa, deixa ele achar chato, você não tem que ser o pai popular, o pai bacana, você tem que ser o pai crente, o pai cristão, o pai fiel, o pai zeloso. E não se iluda de que você, sendo o pai bacana, estará convencendo ele do seu amor. Certa vez, eu ouvi de um jovem viciado em cocaína, com 17 anos, rico, e ele então, num determinado lugar onde ele estava sendo tratado, numa clínica, ele afirmou que o pai dele dava tudo para ele tinha tudo que ele queria, mas era exatamente isso que para ele, essa ausência total de cobrança, essa ausência total de prestação de contas, que ele percebia como falta de zelo, como falta de amor, falta de cuidado. De modo que, irmãos, a gente tem que cercar os nossos filhos nos tempos em que eles têm sido muitas vezes pressionados de todos os lados para se enquadrar em padrões que não são bíblicos, saudáveis para eles e para o coração deles. Biblicamente, irmãos queridos, o Evangelho não é uma opção para os nossos filhos. Algumas pessoas dizem assim: não, eu não quero batizar meu filho, eu quero esperar a idade adulta. Na igreja a gente não recebe pessoas que não batizam os filhos, é uma doutrina fundamental da igreja. Por que essa doutrina é tão importante? Porque do nosso ponto de vista, você admitir que você não vai batizar o seu filho é dizer assim: deixa que ele atinja a maturidade para ele decidir se ele vai ou não ser cristão. Mas o apóstolo Paulo diz que nossos filhos são santos. Fala assim, ó, a mulher que se converteu e o marido não é crente, não se separe do marido, porque ele no convívio vai santificar o marido. Do contrário, os seus filhos não seriam santos, mas agora eu digo, são santos. A Bíblia diz que nossos filhos são sim separados para Deus, parte da herança e do pacto, por que não dar a eles o selo desse pacto? Admitir que ele pode, quando fizer 18 anos, quem sabe optar por uma religião que nada mais é do que um engodo de Satanás, optar pelo ateísmo,
pelo agnosticismo. Na verdade, irmãos, não caia nessa mentira, porque a Bíblia não te permite, não te dá o direito de pensar assim. Fale, não, meu filho nasceu crente, saiu do meu ventre, é crente, é meu filho, é crentinho, filho de peixe nesse caso é peixinho sim, nasceu crente. Se ele vai depois se desacertar com Deus, aí é uma questão entre ele e Deus na fase adulta. Agora, enquanto ele estiver aqui, ele vai ter que entender isso, amém? A antiga aliança era assim, era circuncidado ao 8º dia, né, tinha todo um processo de assimilação de identidade, e muitos cristãos não estão conseguindo transmitir essa identidade para os seus filhos, e quando eles chegam na universidade, eles abandonam a fé de uma hora para outra, porque não estão preparados, porque não estão bem fundamentados e enraizados. Hoje a gente estava conversando sobre o fato de que alguns professores têm ficado assustados com filhos do Kids que demonstram total desconhecimento das histórias mais conhecidas da Bíblia. Isso é preocupante, irmãos. Existem tantos livros, tanta literatura ilustrada com sonoplastia, com todo tipo de coisa, para você incentivar no teu filho o conhecimento da palavra de Deus, e a gente precisa levar isso a sério. Esse zelo, irmãos, não tem só a ver com ensinar coisas positivas e pressioná-los no sentido da obediência à palavra, mas tem a ver com o cuidado que você tem que tomar também com o que você tem falado na frente deles, com as conversas que você tem alimentado. Muitos pais intoxicam seus filhos nas conversas de domingo, falando sobre igreja, sobre liderança, sobre críticas amargas, às vezes nem sobre igreja, sobre pessoas, fofocas. A falta de sabedoria é transmitida também, tanto quanto a sabedoria, e a gente tem que parar para pensar, meu Deus, será que nesse processo, nessa caminhada do dia a dia, eu tenho passado para o meu filho valores cristãos, uma forma cristã de enxergar o mundo e a realidade à minha volta? Deus quer usar pais comuns como eu e como você, para levantar hoje a igreja do amanhã, amém? Último ponto aqui, para a gente encerrar nossa meditação: cultive tradições bíblicas. Verso 8 ele diz assim: amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Claro que ele está falando aqui de certas questões práticas, de exemplos práticos de como você pode intensificar a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Mas a gente não tem que se ater tanto a isso, não é? Os judeus acabaram criando o filactério, que é aquela caixinha que contém um pedacinho da lei, que eles fixam aquilo no braço e na testa, não é? Cumprindo literalmente esse versículo aqui. Mas na verdade, a forma para Deus não importa tanto. Deus quer com esse texto aqui dizer assim: olha, você precisa transmitir para o seu filho essa valorização da palavra, dessa tradição bendita da Escritura, do Evangelho, que está sendo passada de geração em geração. Você tem que mostrar para eles como isso é importante, você tem que falar a plenos pulmões, para todos os lados, o tempo inteiro. É isso que ele está insistindo. Tive uma experiência muito bacana na semana passada com a Marina. Eu não leio todos os dias a Bíblia, de vez em quando eu pego a Bíblia para ler com eles, mas eu criei uma tradição lá com eles, que é de ler todo dia à noite antes de dormir, ou pelo menos todo dia que eu estou com eles à noite, ler uma história, seja uma literatura infantil, ou uma história bíblica, ou até a Bíblia algumas vezes. E aí a Marina às vezes percebe que eu estou empenhado ali em ler a Bíblia. Às vezes, não pai, hoje eu não quero ler aquela história, aquele conflito ali, e eu fazendo a minha pressão daqui, né? Aí, semana passada, ela ouviu no colégio uma lição, um colégio cristão, uma lição sobre o Salmo 51, explicação do contexto do Salmo 51, aí ela chegou assim com o celular: não pai, peraí que hoje eu não quero ler nenhuma história não, vou fazer uma surpresa para você, né? Foi uma surpresa, pô, ela deve ter baixado um joguinho legal, quer me mostrar uma foto legal de alguma coisa engraçada, né? Alguma piada, alguma coisa assim, ela gosta de piada. Aí ela abriu, não deixou eu ver, né? Aí me mostrou assim, o Salmo 51, lê para mim, né? Aí o pai fica todo derretido, todo, né? Ou seja, irmãos, a gente começa a colher devagarinho
aquilo que a gente tem plantado, aquilo que a igreja tem plantado, aquilo que pessoas têm plantado no coração deles. A gente, mesmo reconhecendo nossas falhas, falando por mim mesmo, minha muitas vezes omissão, falta de disciplina nessa tradição de ensinar a palavra, de massificar a palavra no coraçãozinho deles. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, tem cercado eles. E eu creio que pode também, pelo poder da oração e do clamor da igreja, das Déboras, dos pais, das mães, que às vezes não podem vir aqui na quinta, 6h30 orar, mas que têm orado e clamado em casa, com e pelos seus filhos. Deus quer fazer coisas como essas se tornarem rotineiras, amém? A gente tem que crer assim. Umas 3 breves aplicações para a gente encerrar. A primeira delas, contagie o seu filho com a sua paixão pelo Senhor, amém? Essa tem que ser uma meta nossa. Primeiro, o cristão tem que buscar ser o filho de Deus que ele quer que o seu filho seja. Segunda aplicação, pastoreie o seu filho 24 horas por dia, exercite a perseverança, a resiliência, a insistência, mesmo superando lutas, desafios, suas próprias fraquezas, seu próprio cansaço, porque o resultado é certo. Em terceiro lugar, dedique tempo investindo na formação do caráter cristão de seus filhos, amém? Leia a Bíblia com ele, ore com ele. Eu não alcancei ainda a minha meta, que é todo dia ler pelo menos um trecho, mas eu quero me comprometer com Deus a buscar isso cada vez mais e fazer dessa uma realidade cada vez mais presente, amém? Vamos fazer uma oração, em seguida eu vou passar para a Fatinha. Senhor querido, queremos diante da Tua palavra te pedir, tem misericórdia de nós, reconhecemos tantas falhas, tantas omissões, tanta falta de consciência de que essa missão é muito maior do que nós, é muito mais nobre do que algum dia a gente conseguiu mensurar. Senhor, te pedimos que o Senhor nos encha de um senso missionário, de uma consciência de que nós não somos profetas do caos, mas somos profetas no caos. Somos aqueles enviados do Senhor para trazer esperança para uma sociedade enferma pelo pecado, e essa esperança brota quando na nossa própria casa, com o nosso próprio exemplo, a gente consegue com muita luta diante do Senhor e pela fé, Senhor, ver a realidade se transformar, vem sarar feridas, vem curar, Senhor, relacionamentos, de converter filhos aos pais, pais aos filhos, vem levantar cada vez mais pais comprometidos com a oração, a intercessão, comprometidos em buscar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, para que esses pais, Senhor, apaixonados pelo Senhor, transmitam vida, transmitam o Evangelho, transmitam o discipulado cristão para os seus filhos, transmitam os valores do Teu reino. Faz assim, Senhor, e dá-nos perseverança nesse caminho, para a Tua honra, louvor e glória, Senhor. Amém.